Olá, pessoal! Dando continuidade a essa série de vídeos sobre PHP para iniciantes, hoje eu vou falar sobre ambiente de desenvolvimento PHP e vou compartilhar as minhas 3 formas favoritas de rodar um ambiente local de desenvolvimento PHP que não vão interferir com o seu sistema operacional principal e são independentes do seu sistema. Antes de começar, vamos rever como é que o PHP funciona, como é que ele roda. Então, o PHP é uma linguagem interpretada. O que isso significa? Que o código é analisado em tempo de execução e o resultado retornado pelo interpretador PHP é então devolvido ao servidor web que fez o request inicial, que passou as instruções para o PHP. Então, esse conteúdo que retorna do script é devolvido para o servidor web, que aí retorna para o usuário final a página PHP que foi requisitada, certo? Então, existem 2 componentes principais, que é o interpretador PHP e o servidor web, e também o banco de dados, que é uma coisa opcional, mas que é uma coisa comum de se ter em qualquer aplicação. Os setups mais comuns de PHP, mais famosos, são o LAMP e o LAMP. O LAMP é o mais famoso, usando Apache. Então, a sigla LAMP vem do Linux, Apache, MySQL e PHP. Isso forma a sigla LAMP. E é o servidor Apache rodando PHP. O LAMP, por sua vez, é usando o Nginx. E o nesse caso, vem do N, que em inglês, né, fica com essa pronúncia parecendo E. Então, eles criaram a sigla LAMP para identificar um servidor que é composto pelo Nginx, PHP FPM e MySQL, ou MariaDB. Então, esses 2 são os setups mais famosos. E quando a gente fala de rodar o PHP, pensando na compatibilidade em a longo termo, é sempre bom usar como base um Linux para rodar. Isso não significa que você vai precisar instalar o Linux como seu sistema operacional principal. Existem várias formas de rodar esse ambiente de execução Linux para rodar o seu ambiente de desenvolvimento, para ser o seu ambiente de desenvolvimento. E aqui nesse vídeo eu vou compartilhar essas 3 formas. Então, a primeira forma que eu vou compartilhar em ordem decrescente, né? Da terceira para a primeira, a que eu menos gosto para a que eu mais gosto, mas ainda assim são todas válidas e úteis. A primeira forma mais simples de todas é usar uma VM no VirtualBox, instalar o Linux. Então, essa forma é a mais fácil, porque a máquina virtual ela é uma abstração de uma máquina real, então é bem mais fácil de entender e de operar, principalmente usando a interface gráfica do VirtualBox. Então, você pode criar lá uma nova máquina virtual Linux, e aí você vai pegar o ISO do Ubuntu servidor, vai instalar lá e setar e seguir os passos tradicionais para a instalação de um servidor, que pode ser LAMP ou LAMP, um servidor PHP, e Apache ou Nginx, enfim. Tudo vai ficar nesse servidor, nessa máquina local, então você vai ter o ambiente todo junto, né? Existem benefícios e existem também os prós e os contras, né? O pró é separar, né? Tudo isso aí que eu já falei, separa do seu sistema principal. É uma forma fácil, porque você vai seguir a interface, a instalação tradicional de um sistema e seguir os passos de uma instalação tradicional de um LAMP ou LAMP, não precisa lidar com configurações em linha de comando, arquivos de configuração e nada disso, né? Para o ambiente, você ainda vai ter que configurar o LAMP lá dentro da máquina virtual, né? Isso aí não tem como escapar nesse caso. A próxima forma, que é melhor que essa, é usando Vagrant. Então, a segunda forma, a forma número 2, é usando Vagrant com o VirtualBox. E nesse caso, você vai ter à sua disposição as ferramentas de Configuration Management que você pode usar para automatizar o setup do seu servidor. Então, já é um grande progresso. Em vez de setar tudo manualmente, instalar, criar a VM, instalar, você vai rodar um comando Vagrant App
vai ter que criar um arquivo, um Vagrant File, para definir o seu setup, o seu ambiente todinho. E com um comando Vagrant App, você vai subir o seu ambiente todo, baseado em uma imagem que está disponível, né, no cloud, nas nuvens. Você vai baixar, o sistema vai baixar para você já automaticamente. E aí a sua configuração, a sua automação vai assumir e setar a máquina, mas você vai ter esse trabalho ainda de escrever os scripts de automação. O lado bom, o lado positivo é que você pode reusar esses scripts para a sua máquina em produção. Então, no futuro, quando você for fazer o deploy da sua máquina, você pode usar os mesmos scripts com algumas modificações, pequenas customizações, você vai poder usar para setar o seu servidor remoto também. E assim você fica com ambientes que são idênticos ou muito similares, tanto local como tanto desenvolvimento como produção, staging, testing, etc. Então, essa é a segunda forma que eu mais recomendo. Você vai ter um isolamento do seu sistema, você vai ter tudo automatizado, você vai poder subir, descer o seu sistema, destruir, recriar com facilidade. Então, quais são os pontos negativos? É que ainda está usando VMs. Então, a máquina virtual, ela é mais pesada que o container. Ela consome mais recursos, porque ela é uma abstração de uma máquina real, de uma máquina física. O hardware é todo emulado, ela tem um sistema operacional separado e não compartilha tanto do sistema como containers, que é o que a gente vai ver como o primeiro lugar, a forma que eu mais recomendo, a forma que eu prefiro para rodar ambiente de desenvolvimento PHP, que é usando o Docker Compose. Então, quando vamos falar de containers, eu gostaria de nem falar tanto de performance, mas focar no fato de que os containers, eles são ambientes de execução já criados para rodar em todo tipo de sistema, em sistemas diferentes, plataformas diferentes, e por essa razão eles são muito versáteis e muito práticos. Então, a sua aplicação aqui, mesmo com o Vagrant, ainda é possível de ter alguns problemas de funciona na minha máquina. E com o Docker, fica mais difícil de ter esse problema, porque você está usando realmente as mesmas camadas de sistema que outras pessoas vão estar usando o seu setup, né? Uma pessoa que faz clona o seu projeto no GitHub, por exemplo, e aí vai rodar esse setup, ela tem muito mais chances de sucesso do que com o Vagrant, na verdade. E é bem mais rápido de setar. Você não está instalando tudo, queira ou não, com o Vagrant, mesmo com a automatização. A cada vez que você vai criar a sua VM, cada vez que você vai recriar o seu sistema, é feito a instalação, o download e a instalação de todos aqueles pacotes para instalar Apache, para instalar Nginx. É um sistema fresh, um sistema novo que vai ser todo setado. Então, isso pode demorar um tempo considerável, até coisa de 20 minutos, eu não sei, dependendo da sua máquina, dependendo do sistema que você está, do ambiente que você está configurando. Já com o Docker, é diferente, porque o Docker usa camadas de sistema, layers, que vão se sobrepondo. Você tem uma imagem base principal, como o PHP FPM ou Nginx, e você vai baixar essa imagem, já está toda pronta, e você vai só adicionar o que você precisa a mais, caso precise. Então, em termos de rapidez, quanto tempo vai demorar para você ter esse sistema up and running, né? Subir e rodar esse sistema e ter ele rodando, é bem mais rápido. E em termos de performance, principalmente em compartilhamento de arquivos, tem ainda as máquinas virtuais, o VirtualBox com shared folders, os diretórios compartilhados, é um pouco lenta a escrita ali. Então, em algumas aplicações que escrevem muito, logs e cache, elas costumam ficar mais lentas no Vagrant, tem um problema de lentidão, usando o VirtualBox principalmente. No caso do Docker e dos containers, o file system, na verdade, é compartilhado de verdade. Os containers, eles
rodam em uma camada acima do sistema operacional e compartilham recursos do sistema. Então, por isso, eles são mais leves. No caso de se você está usando uma máquina Windows ou macOS, você também pode rodar o Docker, né? Mas você vai precisar do Docker Desktop. Então, isso é um aplicativo que você vai instalar na sua máquina Windows ou Mac e vai... na verdade, esse Docker Desktop ele vai rodar uma pequena VM para poder rodar o Linux, rodar o Docker Engine. Então, no fim das contas, ainda existe ganho de performance, porque o VirtualBox é mais lento, o compartilhamento de arquivos, mas você ainda vai estar refém de uma pequena VM. Então, a performance no Windows e no macOS pode não ser a mesma no Linux. Mesmo assim, ainda vale a pena e ainda é a opção mais recomendada por compatibilidade, por você poder descartar e recriar facilmente os seus sistemas, seus ambientes e ter uma separação maior. Porque mesmo nesse caso você tem a Docker Engine rodando com a VM, mas tem vários outros ambientes containerizados rodando ali. No caso do VirtualBox, você vai ter um monte de VMs e se você quiser separar a sua aplicação em componentes, por exemplo, ter sua infra em componentes, ter um serviço rodando o MySQL, um serviço ou uma máquina rodando o Apache e separar isso aí na VM vai ter um custo de memória, um custo de recursos muito grande para a sua máquina. Você pode fazer multi-servers no Vagrant, mas ele vai consumir bastante memória da sua máquina. E no caso de usar o Docker Engine, Docker Desktop, com vários serviços, é muito diferente, porque os serviços, os containers são bem pequenos e consomem muito pouco. Então, você tem uma VM e muitos serviços, não vai pesar tanto quanto ter várias VMs, com certeza. Então, recapitulando, as 3 formas que eu mais gosto e que eu mais recomendo para rodarem um ambiente de desenvolvimento PHP na sua máquina local, sem interferir com o seu sistema, primeiramente, número 1, agora, em ordem decrescente, não, em ordem crescente. E número 1, Docker Compose com Docker. Número 2, usando Vagrant com VirtualBox e Configuration Management, Ansible, Puppet, Chef, alguma coisa para automatizar. E número 3, finalmente, usando o VirtualBox puramente, o VirtualBox, uma VM, instalar o Linux e lembrar de tirar snapshot quando você tiver o seu ambiente todo certinho ali. Se você for optar por essa opção, tira um snapshot da sua imagem e da sua VM, porque quando você precisar, você é só resetar para aquele estado. E isso é muito importante no ambiente de desenvolvimento, ele precisa ser descartável, porque você precisa ter a habilidade de destruir o banco de dados facilmente e recriar, e várias coisas do tipo. Não pode ser uma coisa engessada, fixa. Tem que ser algo que você possa descartar e recriar facilmente. Então, essas foram as dicas que eu tinha para trazer para vocês hoje sobre ambiente de desenvolvimento, mais uma visão geral, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários links com tutoriais e outros conteúdos que eu já compartilhei sobre esses assuntos, onde você pode aprender mais como criar esses setups. Até a próxima, espero que tenham curtido, deixa um like aí se você curtiu, compartilhe com seus amigos e amigas e até a próxima.